Boa noite, meus queridos. Nós estamos aqui de volta com o canal Valéria Guerra, no canal Valéria Guerra, diretamente da Serra Petropolitana, um frio incrível neste inverno, que vai se tornar mais quente agora, com a nossa quinta aula de história, nesse preparatório para o Enem. Você que pretende realizar o concurso do ensino médio, que dá passaporte, que te avalia para que você ingresse numa universidade em tempos tão cruéis no nosso Brasil, assista às aulas, às 10 aulas tira gosto no meu canal Valéria Guerra, onde você vai desfrutar da disciplina História de uma forma bem básica, bem fundamental. E se você curtir o canal, se você comentar as aulas, se você der o seu like, eu vou saber que você está interagindo e está gostando. Portanto, não perca esse tira-gosto que o canal Valéria Guerra te oferece através da GGG Empreendimentos Artísticos. Você que é aluno você que é aluno do ensino médio, aqui nós fazemos ao vivo, hein, gente? Você que é aluno do ensino médio, que tem o sonho de ingressar numa universidade, precisa estudar história também para prestar o concurso, para realizar esse concurso. Então você venha para o canal Valéria Guerra e depois que você teve o prazer de assistir 51 aulas de teatro, que vão retornar com a 52ª, lá no dia 15 de julho, você vai ter uma aula de teatro do ensaio geral da peça que estreia no Teatro Dom Pedro aqui em Petrópolis no dia 19/10 de 17. Isso é um prazer, meu aluno querido de teatro, estar recomeçando a assistir a 52ª aula a partir de um ensaio geral de uma peça que já está contratada para estrear aqui no Teatro Dom Pedro, em Petrópolis, cuja direção, texto, atuação eu estou fazendo parte. Escrevi a peça, estou atuando com uma das personagens, ou um dos personagens, e também produzindo. Nós estamos aqui aos 2 minutos e 51 segundos dessa quinta aula de história, desse grupo de 10 aulinhas básicas, para que você tenha o gostinho da disciplina História. E aí, a partir do momento que você curtir, vai ser diferente das aulas de teatro que não vão parar nunca. As aulas de história só vão ter continuidade mais 40, com aprofundamento maior, para que você passe na matéria de história, na disciplina, melhor dizendo, de história, se você realmente curtir o canal, você der o seu like, o seu joinha, olha, dá o seu joinha lá, o seu like, o seu gostei, você assinar e você comentar. O meu e-mail é escritordeluz@hotmail.com para você que quer realmente comentar, tirar dúvidas, envie e-mails. Escritordeluz@hotmail.com. Eu sou escritora também, com livros publicados, algumas medalhas ganhas. Ali ao fundo você tem o símbolo nacional, isso é história, viu? Que é a bandeira do Brasil, representa o nosso país, e vocês têm a Valéria Guerra Reiter ali na tribuna do Centro de Literatura do Forte de Copacabana, numa proclamação de um poema, num dos momentos mágicos dos encontros literários desse centro de literatura incrível, de onde eu tenho a insígnia com muita honra de artilheira da cultura. Meus queridos, nós estávamos falando do medievo, da Idade Média, que foi esse período do quinto ao 15º século, onde alguns classificam, denominam de período trevoso,
por que seria um período de trevas? Porque o Renascimento batiza, Renascimento que é um movimento cultural de ressurgência, de revalorização da estética greco-romana, e ele surge em fins da Baixa Idade Média, e ele denomina esse período de Idade Média de trevoso, idade sem luz. Será que os habitantes, os seres viventes desse período histórico medieval, já sabiam disso? Já se classificavam como tal? Não, nós já falamos disso na nossa segunda aula de história dessas 10 aulas tira-gosto. Então, quando nós temos aí de 476 a 1453 nessa linha do tempo, numa história cíclica, que depois nós veremos se terá ou não um fim, amanhã eu vou estar postando a parte B dessa quinta aula e colocarei um link para que vocês desfrutem de um artigo que eu escrevi para o Portal Educação e que foi publicado dentro do órgão e que eu vou linkar aqui para vocês amanhã na parte B dessa preciosíssima aula de história segmentada em quinta aula A, que é a que está acontecendo agora, e quinta aula B. Então, nós estamos aqui juntos nesse momento, gravando essa aula para você. E vamos pensar em medievo. Nós falamos de feudalismo na última aula. Falamos de feudalismo. E identificamos que esse tipo de ismo, esse tipo de modo de produção que realmente ocorreu na fase mais aguda, mais característica do medievo, que foi a Alta Idade Média, esse feudalismo tinha como base o feudo. E esse feudo, ele podia ser dividido em 3 tipos de estamento, de manso, o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal. Então, os estamentos faziam parte daquela pirâmide. Lembram que eu falei? Fiz até assim a pirâmide para vocês. Lá em cima o clero e a nobreza. E na base larga, os servos. Uma mudança no cenário histórico depois da queda do Império Romano. Os ex-escravos, aquelas pessoas que faziam parte do estamento escravo na Idade Antiga, principalmente ali em Roma, eles migram, aquelas pessoas que sobraram da grande catástrofe que houve na queda do Império Romano, elas migraram para o campo e ali foi tomando forma a Idade Média, o medievo. Nós estamos aqui aos 8 minutos e 48 segundos dessa quinta aula de história. Ainda falando de Idade Média, nessa pincelada básica, faltam só 5 aulas para o nosso tira-gosto findar e só ser retomado com mais 40 aulas mais aprofundadas de história, se você der o seu like, se você fizer o comentário, se você assinar o canal. Então, vamos dar continuidade aqui. Nós sabemos que o período médio, nós sabemos que nós temos... Por que nós estamos seguindo a partir do período médio? Porque no nosso currículo ele está fazendo parte agora, nesse momento. Nós precisamos falar do período médio, depois nós vamos retomar o período antigo e o período moderno, chegarmos até o período contemporâneo da história. Nós sabemos que a história é uma ciência em construção.
Você que viu, assistiu a primeira aula de história, viu quando eu citei Mark Bloch, que é um dos historiadores que fez escola e que foi fuzilado na Segunda Guerra Mundial, que deixou o livro Apologia da História para que nós degustássemos. Realmente, a história está sendo construída ao longo do tempo. E no medievo nós tínhamos um ponto alto, o teocentrismo. O teocentrismo era a base para essa Idade Média, principalmente num momento inicial chamado de Alta Idade Média. Teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. O clero manteve durante esses 10 séculos, até encontrar com a reforma de Martinho Lutero, alemão. Nós vamos abrir parênteses para falar na reforma. Numa próxima aula, na 7ª aula, nós vamos abrir um parênteses para falar de Martinho Lutero, a reforma, a contra-reforma, esses acontecimentos básicos dentro do estudo do medievo. Nós estamos aqui aos 11 minutos e 27 segundos da nossa 5ª aula de história. Tira gosto para o Enem e outros focos. Falamos no termo teocentrismo. Você que está aí com seu caderno de história, anote. Teocentrismo é Deus no centro de tudo. Realmente, o feudalismo está, nesse período, de mãos dadas com o teocentrismo. A base econômica agrária, o cultivo da terra, a servidão e todas as suas nuances, fazendo parte desse momento. Tanto que o feudalismo esteve em alta, no gráficozinho que a gente vai estudar na próxima aula, e o comércio na baixa, porque imperava a exploração do latifúndio. E esses servos só tinham o tempo que não era o tempo do relógio ainda, que o tempo do relógio só viria com o advento da industrialização, e esses servos, eles trabalhavam até o cair da noite. Eles labutavam a terra de maneira servil. E ainda precisavam pagar corvéia, talha. Vocês lembram que nós falamos isso lá na nossa 4ª aula de história? Eu peço que vocês, a captação e outros tributos servis. Seria essa servidão uma forma de escravidão? Nós estamos aqui aos 13 minutos e 29 segundos da nossa 5ª aula de história, falando para vocês que nesse período longo de 10 séculos, reformas aconteceram. Depois nós vamos conceituar revolução e reforma para vocês. Vão guardando isso. Vão anotando isso. Nós vamos falar de Lutero, nós vamos falar de reforma contra reforma, nós vamos falar do tempo na Idade Média, como se marcavam as horas no medievo. Falamos que o comércio estava em baixa e o nosso feudalismo em alta, base econômica, a monetária. Vamos começar a meditar sobre isso. Quando surgirá o capitalismo? Será que o capitalismo ele surgiu com a industrialização? Eu deixo esse questionamento para você meditar no dia de hoje.
quase ao fim dessa aula que realmente terá 15 minutos. A quarta aula ficou com 19 minutos, descontando o tempo de retorno das aulas. Você ganhou esse brinde. Mas essa aula termina agora aos 15 minutos e 5 e eu prometo voltar amanhã com a sexta aula de tira-gosto dessas 10. Beijo no coração de vocês e muita história nesse dia frio de inverno.